Meu coração quer te amar mais e mais, viver com tua mão sobre mim, dia após dia. Ensina-me. Senhor, nós te bendizemos por mais um tempo aos teus pés. Amém. Pedimos ao Senhor que o Senhor ministre ao nosso coração, através do ensino que vai ser liberado aqui pela vida da Edneia. Que os nossos corações estejam prontos e receptivos para cada um aqui receber como grupo, mas também cada um receber a sua porção. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu preciso chamar a atenção que aqui nós estamos hoje vivendo a terceira viagem de Paulo. Não é? Isso que vai acontecer aqui já é no retorno dele para Jerusalém. Então nós vamos fazer hoje uma parte da terceira viagem. Eu vou usar a Bíblia para nós irmos lendo à medida que vamos explicando. Nós vemos aqui que ele vem para Mileto depois que ele esteve em Troade, né? Depois que ele esteve em Troade, ele vai fazer aqui em Mileto uma mensagem de despedida, porque ele decidiu andar de Troade até Assos, 20 milhas, porque ele queria ficar um pouco mais de tempo com os irmãos. Aí ele mandou Lucas com a equipe na frente, não é? Porque ele não queria retardar a sua chegada a Jerusalém, porque o plano de Paulo primeiro era chegar em Jerusalém para a Páscoa. Vamos lembrar disso. Lá em Levítico 23, Deus estabelece 7 festas fixas, que são as festas fixas do Senhor. Deus diz a Moisés: fala aos filhos de Israel que as festas fixas que celebrareis serão manifestações, agremiações solenes. Aí está escrito assim: são estas as minhas festas. Essas festas que nós dizemos festas de Israel, não. Deus diz, são as minhas festas. Quais são elas? Pães asmos, Páscoas, primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. Então, para estas festas fixas, os judeus se moviam para Jerusalém, onde estava o centro da adoração, onde estava o templo. Então, Paulo queria chegar para a festa da Páscoa, não deu. Então, ele decidiu que chegaria para Pentecostes. E Pentecostes é exatamente 50 dias depois da Páscoa. Por isso, ele agora já tinha andado, já tinha gasto desse tempo 12 dias de Filipos a Troade e mais 4 até Mileto. Quer dizer, 16 dias já tinham sido gastos. Mileto era um ponto que ele olhava por causa do porto. Por causa do porto. Então, para que ele não atrasasse mais ainda a viagem para chegar para a festa de Pentecostes, ele mandou avisar e convidar os líderes de Éfeso para se encontrarem com ele aqui em Mileto. Porque havia um navio que estava parado aqui no porto de Mileto, estava parado para abastecer. E era aquele navio que ele queria tomar. Então, nós vemos aqui,
Primeiro de tudo, esses líderes tiveram que viajar 30 milhas para chegar de Éfeso a Mileto. E nós vemos que existia em Paulo, existia no coração dele uma determinação para chegar a Jerusalém. Você pensa, você lembra, quando havia no coração de Jesus aquele ânimo, aquela decisão de chegar a Jerusalém? Quando estava na hora dele ir para a cruz, não houve quem impedisse. Chegou o momento que ele, chegando para Jerusalém, ele chegou a dizer para seus discípulos: é necessário que o Filho do Homem ascenda a Jerusalém para sofrer muito, para ser julgado, para ser preso, julgado, condenado, crucificado e morto. Ele sabia o que ia acontecer, mas ele precisava, porque ali era o escopo, ali era a missão, ali era o objetivo. Ele não considerou os sofrimentos, ele considerou um objetivo. Havia aqui dentro dele o que eu chamo um fogo que queima, um fogo que impulsiona, um desejo que leva. Nós sabemos que nós temos motivos e de fora vem o incentivo. O incentivo toca fogo nos nossos motivos, nós ficamos motivados e nós vamos fazer. Isso é princípio de didática, não é? Quem estuda pedagogia sabe disso. Então, o coração de Paulo dizia: vai. E ele sabia que tinha que chegar a Jerusalém. Quando nós vemos isso, nós pensamos: e nós? Como estão os nossos motivos? Isso faz de uma pessoa um peregrino. Peregrino. Existe um momento em Gênesis 16 que Deus faz uma pergunta para Agar: de onde vens? Para onde vais? Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? Ela disse: eu fujo da presença de Sarai, minha irmã, minha senhora. Se você não sabe de onde você veio, para onde você vai, você anda sem um objetivo, você é um fugitivo. A qualquer momento você pode mudar, mas um peregrino tem mapa de viagem. Olha você com o programa dessa viagem na mão. Você sabe para onde vai, cada dia, a hora de chegar em Istambul, de ir para sua casa. Porque peregrino tem mapa de viagem, tem objetivo, ele sabe onde vai chegar, ele sabe o caminho. Então nós precisamos saber que, como peregrinos, nós viemos de algum lugar. E nós vamos voltando para lá. Nós viemos de Deus, nem se engane, você vai voltar para Deus. Você vai voltar para casa. O término da sua peregrinação é em casa. Existe uma palavra de origem grega, mas em português, nostalgia, que vem de dois vocábulos, nostos e algos, significa saudade de casa. Quantas vezes você se sente nostálgico? É uma saudade diferente. É a saudade da nossa casa. Não se engane, nós viemos de lá de cima. O pó fica no pó. Está escrito em Eclesiastes. Mas o que veio lá de cima, o Espírito, volta para Deus. Nós vivemos toda a eternidade no coração de Deus. Ele nos trouxe, teceu um corpo para nós vivermos aqui na terra por um tempo.
Então, nós precisamos ver esse empenho de Paulo. Ele tinha um objetivo, Jerusalém. Mas ele tinha um desejo tão grande que você vai ver daqui, ele chega em Tiro, ele vai ser avisado em Tiro, depois ele vai ser avisado de novo em Cesareia, mas ele vai, porque ele queria chegar em Jerusalém. Ele tinha uma palavra de Deus. Do modo como deste testemunho meu aqui, tu vais dar em Roma. E naquela época, nós sabemos que a igreja corria o risco de se tornar uma seita judaica. O cristianismo estava causando um problema. Estava todo mundo preocupado com esse caminho que crescia todo dia. Todos os dias aumentava o número de cristãos, e isso estava causando um certo rebuliço no Império Romano. Os judeus não gostavam disso. Os romanos ficavam de olho aberto. E nós, a igreja, crescendo, ia chegar o momento em que o governo tinha que determinar alguma coisa sobre o cristianismo. Ia chegar a hora da votação. Quem ia votar? Soldados romanos. Homens da liderança. Era preciso que Paulo estivesse preso, pregando em Roma, para que houvessem conversões dessas pessoas, para na hora da votação a igreja não se tornar uma seita judaica, mas se tornar o cristianismo uma religião independente. Então, Paulo vem a Mileto e no caminho para Jerusalém. Nós vamos encontrar no livro de Atos 8 sermões do apóstolo Paulo. Ele faz 8 sermões, porém, esse sermão que ele fez aqui em Mileto é diferenciado. Ele fez um sermão para líderes. Vocês podem ter certeza, a impressão que nós temos é que aquele homem estava vivendo hoje, na igreja do Brasil, na igreja que está espalhada em todas as nações. Porque ele vai dizer exatamente o que nós estamos precisando ouvir. A mensagem, quando ele se encontra com os líderes que vieram de Éfeso, aqui em Mileto, ele não faz, o doutor Lucas não escreve para nós muitos paparicos, ele entra direto no assunto. Não é? Esta mensagem é singular, ela é única. Eu tenho visto muito sobre liderança, eu fiz o curso de liderança em Singapura. O meu líder predileto, lógico, é Jesus. No Antigo Testamento, para mim, o líder que me inspira no seu ensino é Elias, na liderança dele para Eliseu, mas este discurso ensina para os líderes cristãos. Então, quando nós vemos essa mensagem, nós podemos dividir exatamente o sermão que eu chamo de sermão de Mileto em 3 partes. Nós vamos ver que na primeira parte ele vai fazer uma revisão do passado. Depois ele vai discutir o presente. E depois ele fala do futuro. E é bom que nós possamos ler, porque no versículo 18 a 21, ele vai enfatizar a fidelidade dele tanto a Deus como à igreja no seu trabalho, no seu ministério em Éfeso. Na segunda sessão, que começa no versículo 20, vai até o versículo 27, ele revela o seu sentimento pessoal a respeito do trabalho dele em Éfeso. Mas na terceira parte, ele avisa sobre os perigos que a igreja vai enfrentar. Então vamos ver essa primeira parte, do versículo 18 a 21, eu vou ler, não é? Atos 18 a 21. Está escrito assim, a partir do versículo 17. De Mileto
mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que eu me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas cidades dos judeus me sobrevieram. Jamais, deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-la ensinar publicamente, e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então você vê aqui Paulo levando os líderes a olhar o passado dele, o testemunho de vida dele, a olhar para ele: meus irmãos, será que hoje nós podemos olhar o comportamento dos nossos líderes? Será que eles têm uma vida na luz que nos inspire, que nos ensina? Nós temos aqui entre nós pastores, líderes de igrejas. Olha o nosso exemplo. Repito, as palavras movem, o exemplo arrasta. Ele se expõe, ele diz: olha para mim. Há momentos em que Paulo chegou a dizer: sede imitadores meus, como eu sou de Cristo. Isso não é orgulho. Isso é a vida de uma pessoa que se expõe aberta. Ele não poupou nada dele para com esse povo. Nesse momento, nós vemos que Paulo não era um servo interessado no dinheiro, não era um homem procurando poder ou procurando uma vida fácil. Ele não era um homem que sofria de holofotite, que é o que nós temos visto hoje, pessoas procurando holofote. Deixava claro que os seus motivos para o ministério eram espirituais. Ele vivia no outro reino. Ele fazia desse reino algo visível. Ele provou com a vida dele que é possível servir a Deus no reino de Deus. O estilo dele era exemplar. A sua vida podia ser inspecionada, não é? Porque ele não tinha nada para esconder. Não era celebridade religiosa. A mensagem que ele pregava era abertamente conhecida. Ele falava tudo publicamente. Lembrou aos líderes que ele entreguei a vocês tudo que eu recebi de Deus. Isso é muito importante, que nós entreguemos aquilo que recebemos. Eu não posso receber do mundo para entregar para a igreja. O rebanho de Jesus Cristo precisa da grama verde dos pastos espirituais. É impossível querer dar um alimento diferente para matar, dar joio envenenado. E outra coisa, o que prende o rebanho não são cercas, outras, não, é o pasto. Ovelha de Jesus Cristo tem preferência por um pasto chamado Palavra de Deus. O Evangelho de Jesus Cristo era entregue, o Evangelho da graça transbordava daquele homem, não pelo que ele falava, mas pelo que ele vivia. Ele diz para esses presbíteros: olhem, eu estou botando a minha vida aqui, diante de vocês. Vocês viram todo esse tempo que eu vivi diante de vocês, não escondi nada.
Foi tudo público. Vocês sabem o que eu passei. Vocês sabem o que eu chorei. Vocês conhecem as minhas fraquezas. Vocês conhecem os meus momentos de desânimo, de solidão. Mas vocês sabem como eu vivi. Como foi a minha vida. Então ele se expõe para que os líderes pudessem olhar a vida dele. Mas quando chega no versículo 22, muda, porque ele diz, e agora. Então ele sai do passado e ele passa para o presente. Agora. Então nós vamos ver a palavra, que o discurso dele mostra para o presente. Versículo 22 ele diz, e agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça. Agora, nós vemos até o versículo 27. Agora, eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Olha, que testemunho. Eu estou livre do sangue de vocês. Eu entreguei. Nunca vai ser requerido de mim que eu joguei fora uma alma que foi comprada pelo sangue precioso de Jesus. Meus irmãos, nós temos uma responsabilidade. Nós temos uma responsabilidade como discípulos de Jesus Cristo. Você viu lá no capítulo 9 de Atos, tinham tantas pessoas em Damasco, mas Jesus Cristo olhou e viu um discípulo, Ananias. Ele disse, Ananias, dispõe-te e vai à casa de Judas e procura por Saulo, apelidado de Tarso, porque ele está orando. Eu vi entrar um homem chamado Ananias, impor a ele sobre as mãos para que fique curado. Jesus procurou um discípulo. Ele vai procurar você. É você que é discípulo. Porque é você que tem o poder para discipular. Porque só pode fazer discípulos quem é discípulo. O espírito do discipulado está em você. Assim como ele entregou aquela batata quente na mão do Ananias, ele entregou para você e para mim. No dia que ele ressuscitou e disse, ide, fazer discípulos de todas as nações, antes ele disse, olha, todo o poder me foi dado nos céus e na terra, tudo é meu, podem ir. Porque eu estou, ele não diz estarei, como muitos pregam, estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Aquilo que ele entregou para Ananias, ele entregou para cada um de nós. Não é fazer favor à igreja, não é trabalhar para um determinado ministério ou para uma denominação, é algo, é a notícia maior. Qual é a notícia maior do universo? Não é que Jesus morreu, não. Porque morrer muitos morriam. Mas é que ele ressuscitou como primícia do terra para os céus. Aquela mulher, Madalena, com o bocão, e a outra Maria, saíram, ele ressuscitou. Gente, aquele é o momento que o universo não tinha ouvido. Aquela notícia, ele ressuscitou. Você tem essa notícia. Aleluia.
Você tem essa notícia? Porque o anjo, quando avisou para os pastores, ei, eu tenho boa nova. Qual é? Esta noite, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Isso é uma boa notícia. Mas Maria tinha uma novidade muito maior. Ele ressuscitou. Esta é a notícia que foi entregue para nós. Nós pregamos Cristo ressuscitado, primícia da terra para os céus. Veio como unigênito, volta como primogênito. Então nós temos este mandado. Nós precisamos cumprir. Esse evangelho foi entregue a nós, não foi entregue aos anjos. Quando nós vemos Paulo falando essas coisas aqui, nós temos esta responsabilidade, não é? Nós sabemos que quando ele diz agora, no versículo 22, ele abre o seu coração aqui para os seus amigos. Ele derrama, dizendo que ele sentia que era necessário. Havia um poder, havia uma direção que o impulsionava para Jerusalém. Ele sabia que era perigoso, ele sabia que ele corria risco, mas ele tinha que ir. Paulo se sentia como devedor. Devedor. E quem não é? E quem não é devedor? Devedor. E colocava Jesus diante de tudo que ele fazia. Na dianteira. Devedor. É o que nós somos. É o que nós somos. Nós somos devedores. Não é? Olha, ele se reconhece como alguém que tem débito. E também ele se coloca no versículo 25 como um arauto, sabe por quê? O arauto não prega a mensagem dele. O arauto recebe do rei e entrega a mensagem que o rei mandou. Eu recebo do rei e eu vou lá na ágora, eu leio a mensagem do rei. Arauto. Eu não dou a minha opinião, eu dou a ordem do rei. É isso que nós precisamos ser. Eu tenho que chegar aonde for e pregar o evangelho de Jesus Cristo. Hoje nós temos aceito na igreja. Isso eu não vou nem falar, porque vocês já sabem. Qualquer um que fala bonito, a sua mensagem, a sua filosofia, o seu jeito de pensar, que é mais bonito. Tem gente agora indo lá no hebraico procurando outro jeito de interpretar. A palavra de Deus não se interpreta. A palavra de Deus é revelada, não é interpretada. Você interpreta um Dante Alighieri, você interpreta um Luiz de Camões, você interpreta um Gil Vicente, passa pela sua mente. Mas palavra de Deus, só o Espírito tira o véu de cima para você receber o que está lá embaixo. Não é? No versículo 26, ele se coloca como um atalaia. O atalaia ficava em cima do muro. E ele ficava de olho, não podia dormir, atento. Porque se viesse o inimigo de lá, ele tinha que avisar aqui para o exército se levantar. Porque senão ele era culpado de todas as mortes. Porque ele dormiu. Porque ele não estava atento. Então Paulo se coloca assim. E no versículo 28, eu vou ler agora, até o 38, nós vamos ver o que ele vai falar sobre o futuro. Ele diz, eu sei, versículo 28, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos
se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos após dele. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Eu vou parar só aqui um minutinho. Ele diz, ele tem certeza e tem um ardor no coração dele. Ele diz, vigiai. Olha, as últimas parábolas, os últimos ensinamentos de Jesus foram sobre vigilância. Vigilância. Nós vimos uma coisa horrível acontecer em Israel há 3 anos atrás. Falta de vigilância. O Hamas estava construindo todos os túneis e Israel, nós temos o melhor exército, nós temos toda a segurança, mas eles esqueceram do problema que está escrito desde que Israel saiu do Egito. Israel saiu do Egito, atravessou o Mar Morto, fez lá o seu culto de gratidão, 3 dias chegou em Refidim. Não tinha, chegou em Mara, não tinha água amarga. Sabemos o que aconteceu, Moisés botou o galho, a água ficou potável, beberam mais 3 dias. Sem água, chegaram em Refidim, não tinha água nem amarga. Teve que bater na rocha e produzir água. Havia uma população ali, os amalequitas, os descendentes de Amaleque, que habitavam todo o Negueb até a península do Sinai. Olharam, o quê? Israel saiu do Egito? Vamos matar todos eles. Vamos matar todos. Deus descreve aquela cena em Deuteronômio 25. E lá vão eles. Quem era Israel? Não tinha exército, não tinha arma, não tinha experiência. Uma porção de pelegos, andando, arrastando trouxa, criança, velho, grávida. Eles disseram, é fácil, vamos matar todos. Quem era Amaleque? Filho de Elifaz, que era o primogênito de Esaú. E essa sempre foi a promessa de Esaú, vou matar Jacó, Israel. E ali nós sabemos que houve a guerra, Deus deu a vitória para Israel, e ali houve um juramento. Moisés fincou a pedra e disse, o Senhor jurou, haverá guerra entre o Senhor e Amaleque, de geração em geração. Você vai ver que vai mudando o nome, é sempre o espírito. A tática de guerra deles é sempre a mesma. Sempre a mesma. E está aí Amaleque, com o nome de Hezbollah, com o nome de Amar e de outros nomes. E Israel não vigiou. Mas nem por isso Deus deixou de ser Deus. Jesus pregou vigilância. Nós vemos os líderes na igreja abraçando tudo que é novidade que vem. Ah, apareceu fulano que sabe fazer não sei o quê. Bonito, vamos trazer, porque ele é culto, fala bonito. Ele estudou na Sorbonne, em Harvard, e não sei o quê. E a Bíblia? E a intimidade com Deus? Quando Paulo recebeu o Espírito Santo, ele diz, eu fui ficar 3 anos no deserto da Arábia, em Damasco, para conhecê-lo. E o poder da sua ressurreição e a comunhão com os seus sofrimentos. Quem é que está fazendo isso? Ah, não. Hoje os estudantes de teologia, perdão que não são todos, já saem do seminário, eu preciso arranjar uma pós-graduação.
Eu preciso arranjar alguém que dê para mim um mestrado, porque eu preciso aprender. Eles têm a Bíblia na mão. Bem, estude, não faz mal. É muito bom que você estude. Aqui Paulo fala sobre o futuro. O fechamento do discurso de despedida de Paulo, ele faz sobre os perigos que esses líderes teriam que enfrentar enquanto estivessem cuidando da igreja. Olha, nunca subestimando a grande importância do chamado de cada um. Meus irmãos, o chamado seu é lá de cima. Ele antecede o seu nascimento. A igreja é importante para Deus Pai, porque leva o nome de Deus Pai. É a igreja de Deus. A igreja é importante para Deus Filho, porque foi comprada pelo sangue de Jesus. A igreja é importante para o Espírito Santo, porque ele está chamando e ele está equipando a liderança. Paulo diz no versículo 29 aqui: penetrarão lobos vorazes que não pouparão rebanho. O lobo não come pastor. O lobo come ovelha. Quem são esses lobos vorazes? Falsos mestres, explorando o rebanho para obter ganho pessoal. E ele fala de um outro grupo, no versículo 30, dentre vós mesmos, com ambição de poder, de posição. Eles chegam na igreja, eles chegam em posição de destaque. Eles querem ser o líder, eles querem mandar. Eles não sabem sentar no banco, não sabem se submeter ao pastor. Se você não sabe obedecer, como você vai poder liderar? Se a liderança nasce no coração do líder. Hoje em dia, você pessoas que se dizem líderes, na realidade são chefes, ou então gerentes. Confundem liderança com chefia e com gerência. Está vendo? Então, de dentro do rebanho, surgem aqueles que acham que o pastor sabe, que o pastor não pode liderar o rebanho. Eu sinto muito. Mas acontece que ele é a pessoa indicada por Deus. Fora os que vêm de fora, tem os que estão lá dentro. Agora você pensa que situação, que quadro que Paulo está escrevendo do que seria a igreja depois que ele saiu. Não é brincadeira o que nós estamos vendo. Você veja, quando Jesus fez o sermão dele, profético, do capítulo 24 de Mateus, que os discípulos fizeram 3 perguntas, ele olhou assim para a turma e disse: que ninguém vos engane. Chamou a atenção do engano. Por quê? Primeiro casal caiu por causa do engano. Hoje o diabo não precisa mais se travestir de serpente. Tem muito crente. Ele não precisa mais usar a serpente para produzir o engano dele. E aqui, a liderança, no versículo 28, ele lembra a liderança que esses líderes são postos na igreja pelo Espírito Santo. Ai. É o Espírito Santo que botou você lá, abre o olho. E que a igreja é comprada pelo sangue de Jesus. Às vezes o povo está esquecendo isso. Ele lembra isso. E ele ainda diz, aqui, ele vai nomear 5 pecados que são totalmente destrutivos
na vida ministerial dos líderes na igreja. No versículo 31, ele aponta o descuido. Versículo 31, ele diz: portanto, vigiai, lembrando-vos de que, por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Descuido. Quando não se permanece alerta, é fácil esquecer o preço que outros pagaram para que recebêssemos a verdade. Aqui nós temos que parar para pensar e lembrar o que Jesus Cristo vai mandar fazer lá na igreja de Éfeso. Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje de tarde. Paulo avisa isso chorando. Paulo tem muitos títulos, mas ele não tem um título de chorão. Mas aqui ele está chorando. Às vezes nós esquecemos o quanto vale o sangue de Jesus Cristo derramado lá na cruz. Cuidado com o que nós fazemos com o Filho de Deus. Porque filho é algo que está lá dentro do nosso coração. Maltratar filho de alguém é muito duro. Cuidado com o que nós estamos fazendo com o sangue do Filho de Deus. Paulo está dizendo: vigiai. Cuidado o descuido. No versículo 32, Paulo vai falar: agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Aqui ele está chamando a atenção contra a superficialidade. Olha, não podemos edificar a igreja sem que Deus nos edifique. Pedro, no capítulo 2 da sua primeira carta, ele diz que a igreja, nós somos pedras vivas. Porque nós não somos um sacrifício morto, nós somos um sacrifício vivo, que construímos esse prédio vivo, esse corpo vivo, que oferece a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus através de Jesus Cristo. No capítulo 2 da primeira carta de Pedro, ele fala no versículo 5, sacerdócio santo, no versículo 9, sacerdócio real. Então nós precisamos saber que nós estamos sendo construídos. Abra os olhos com muito trabalho. Se você chega a um ponto em que você só vai à Bíblia quando você precisa escrever um sermão, ai, ai, ai. Vá buscar na fonte. Vá buscar na fonte. Cuidado, porque poço seca, fonte não. Foi a discussão ali na mulher samaritana. Ela pensava num poço, Jesus falando de uma fonte, ela não estava nem aí. Nós precisamos nos alimentar. Pode ter certeza, todos os dias, da palavra de Deus. Vocês hoje, ontem eu estava falando com o pastor, se cercam de muito trabalho. Jesus Cristo deixou 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O pastor tem que fazer tudo. Tem que ser tesoureiro. Tem que tocar no louvor. Tem que dar conta dos trabalhos. Tem que produzir dinheiro. Tem que produzir tudo, pastor. O senhor tem que falar mais sobre dízimo, porque não está entrando nada. O sermão é direcionado para o dinheiro. Que isso? Pastor é pastor. Ele não é evangelista, ele não é apóstolo. Então nós precisamos ter mais tempo com Deus. Lembra que Jesus saía de madrugada para ficar sós e receber do Pai? Cuidado com muita gente em sua volta. Cercado de pessoas. Viu como o povo gosta de mim? Abra o olho, porque aquilo dali pode ser um ladrão do seu tempo. Eu já desliguei meu telefone há muito tempo. Porque se eu for atender todo mundo que quer aconselhamento, que quer isso, eu não vou fazer nada. E aí, que tempo eu fico com Deus? Eu preciso. Você precisa de receber
a revelação. Jesus andou o dia todo no caminho para Emaús, mas só se revelou aos discípulos quando se assentaram com ele. Esse é o método do nosso querido. Se assente com ele e ele vai revelar. Ele não mudou. Outro, nós vamos ver, falamos da superficialidade, agora no versículo 33 vem a cobiça. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Cobiça. Terceiro pecado que devemos evitar. Um desejo profundo para que controla e que consome por coisas que não são real necessidade. É aquele desejo de ter, de buscar, eu quero, porque Deus deu para fulano, Deus tem que me abençoar, Deus abençoou fulano, deu a ele não sei o quê, eu também quero ser abençoado. Quem disse? Você tem que seguir Jesus pelo que ele já fez lá na cruz. Está pronto, está feito. Não é o que ele vai fazer, gente. É o que está pronto, nós temos tudo. Quando você lê a carta de Paulo aos Efésios, você vê aquele homem dizer que nós somos trilionários. Mas nós precisamos entrar nessa visão. Outro, vocês observaram que a cobiça é o 10º mandamento? Por quê? Porque a cobiça é a aglomeração de todos os pecados. É a aglomeração de todos os pecados. Versículo 34. Preguiça. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Paulo trabalhava como fazedor de tendas. Líderes cristãos devem ser sustentados como sacerdotes. O trabalho que fazemos é diante do rei. E o rei está vendo tudo. Esse foi um dos grandes problemas da liderança da estada de Neemias. Os sacerdotes estavam tendo que trabalhar na lavoura porque o povo não entregava. Nós precisamos sustentar com dignidade os nossos líderes. Precisamos, mas cuidado se eles são cobiçosos. Cuidado. Eu tenho um hábito, se eu chego numa igreja, alguém me dá uma oferta, eu não saio da igreja sem que o pastor saiba. Porque eu quero que ele saiba o que está acontecendo na igreja dele. Uma vez eu ganhei uma caixa muito bonita, que tinha um colar de pérolas. A mulher foi chorando e disse, irmã, eu não uso, isso é uma preciosidade, quero dar para a senhora. Eu pensei, e eu vou usar. Um colar de pérolas com feixe de brilhantes. Aí, acabou ali, eu disse, pastor, eu recebi essa oferta aqui na sua igreja, uma senhora me deu, e eu quero que o senhor saiba. Ele disse, pode me dar. Nunca mais eu vi. Mas, qual o problema? Eu não ia usar mesmo. Mas foi feio. Mas ele sabe o que foi que aconteceu. Eu tenho tantas histórias feias que eu não vou dizer para vocês, porque não edifica. Mas porque a gente encontra. Paulo avisou que ia acontecer. Então, quando você vem para a igreja, sabe que vai encontrar isso tudo. Igreja é lugar de pecador que está caminhando em santificação. Vamos ver. Egoísmo, versículo 35. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Aqui nós vemos que o bem-aventurado não é só o que recebe, é o que dá também. Eu costumo dizer, sua mão está aberta para dar, tá? Ela está aberta para receber.
Só que o dar é o impulso que vem de dentro de você para fora. E o receber é a promessa dele, que ele diz: medida sacudida, recalcada, transbordante. Cuidado com o que você dá. Porque se você dá amargura, você vai ter muita amargura. Se você dá fofoca, vai ter muita fofoca. Porque você deu. E outra coisa, ninguém dá aquilo que não tem. E aí nós vamos ver aqui quando o que vai acontecer é que, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Que momento precioso que aconteceu aqui onde vocês estão. Quantas pessoas da sua igreja ou da sua família já pisaram esse lugar? Quando? Mas você está aqui. Olha que milagre, que momento que Deus separou para você. Não foi Helena Tanuri com o pastor João. Não foi a Gesher. Foi Deus que escolheu você para estar aqui. Quantas gerações se passaram para que hoje você estivesse aqui? Neste lugar. Neste lugar. Estes céus ouviram aquela oração. Estes céus ouviram aquela oração de Paulo. A Bíblia diz que houve grande pranto entre todos e, abraçando-se afetuosamente, beijaram a Paulo. O beijo de despedida. Aqui em Mileto, entristecidos, especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais o veriam seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Aqui em Mileto, nós precisamos pensar muito no que nos foi avisado. Nós somos os líderes do futuro de Paulo, que ele falou, da igreja que estava para o futuro. O que temos que aprender, não é? Depois, eles partiram daqui para Cós. E de lá foram embora, seguiram para Rhodes, dali para Pátara, acharam um navio que ia para Fenícia e foram seguindo, diz o doutor Lucas. Amém. Nas asas do Espírito, contigo voarei, no poder do teu amor. Senhor, nós bendizemos o teu nome, Senhor. Louvamos o teu nome, agradecemos o teu nome. Senhor, sabemos que mesmo quando a gente nominalmente não ocupa uma posição de liderança, nós lideramos, nós influenciamos, nós estamos sendo observados, Senhor. Oh, Senhor, ajuda-nos a sermos coerentes com aquilo que sabemos e ensinamos. Ajuda-nos, Senhor, dentro da nossa casa, a não termos duas caras, a falarmos uma coisa e a vivermos outra coisa. Tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a não sermos dissimulados, interesseiros. Oh Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito de Deus. Ajuda-nos. Que as pessoas que convivem ao nosso lado recebam porções da sua vida, do seu exemplo através de nós. Amém. Que a gente possa chegar a dizer, exatamente como o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou. Às vezes nós cobramos tanto dos nossos líderes, Senhor. Nos escandalizamos com falsos mestres e falsos profetas, enquanto nós mesmos, dentro da nossa casa, não temos dado um bom testemunho, Senhor. Não temos coerência com aquilo que acreditamos, com aquilo que dizemos crer, Senhor. Ajuda-nos a ser luz, a ser sal, em qualquer lugar. Começando na nossa casa, se a gente for crente em casa,
a gente vai ser crente em qualquer lugar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.